Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias. Já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Pressão de uma torcida organizada exigindo respostas. Tudo porque o Atlético completou 7 jogos sem vitória, a última vitória em 21 de agosto contra o Godoy Cruz, lá se vai um mês. Nesse período, o Sampaoli estreou com 4 partidas, são 2 empates e 2 derrotas, empates contra Santos e Bolívar, derrotas para Botafogo e Cruzeiro. Galo que nesse momento ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação e faz jogo super decisivo contra o Bolívar no meio de semana, precisando da vitória para chegar às semifinais da Copa Sul-Americana. Só para completar em relação ao Atlético, outra má notícia do final de semana: a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, negou o pedido de esclarecimentos do Galo. O Atlético tentou uma manobra para ganhar mais tempo para pagar o Cuiabá. A CNRD não aceitou esse pedido de esclarecimento e exigiu que o Atlético faça com urgência a quitação de R$4.600.000 ao Cuiabá, além de R$228 mil em honorários advocatícios. Hora de falar sobre o Galo com mais pressão antes do treino dessa terça-feira, o último. Antes do jogo contra o Bolívar, torcedores de uma das principais organizadas do clube estiveram na porta do centro de treinamento para aumentar as cobranças. Eles disseram que não vão aceitar uma eliminação contra o Bolívar em jogo dessa quarta-feira, que garante vaga na semifinal da Sul-Americana. O fato de ter empatado em 2-2 fora de casa permitiu ao Atlético que com qualquer vitória chegue às semifinais. Everson, Lianco, Alonso, Arana e Hulk foram os representantes do Atlético na conversa com torcedores. O Vitor, diretor executivo de futebol, também participou do papo, nada amistoso. É a segunda rodada de conversas com torcedores nos últimos dias. No sábado, depois da derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, alguns jogadores que chegaram, desembarcavam no aeroporto também foram intimidados por torcedores do Atlético, situação bastante delicada. Só para completar em relação ao Galo, o Atlético ainda não desistiu da contratação de Paulinho, que pertence ao Vasco, lateral direito de enorme potencial, mas que tem jogado pouco sob o comando de Fernando Diniz. A ideia do Atlético é contratá-lo para 2026. Notícias do Galo: o grupo está rachado mesmo. O Vitor, Brax já tinham que ter dado linha. Os donos da SAF abaixaram os valores dos ingressos para o povão ir, são ridículos. Atlético em crise, são 7 jogos sem vitória, jogo super decisivo pela Sul-Americana, partida de volta. Na ida o Galo conseguiu empate com 2-2 com o Bolívar. Qualquer vitória coloca o Atlético na próxima fase. O que está pegando? Nessa terça-feira, antes do treino, mais uma vez, integrantes de uma organizada estiveram conversando com as lideranças do grupo para demonstrar preocupação, chateação, e estão muito incomodados com a falta de resultados, e a suspeita dos torcedores é de que existe um racha no elenco, de que os caras não estão muito alinhados. O elenco assegura que não tem problema nenhum de jogadores, enfim. O Leonardo Moratti, no sábado, foi necessária a comissão técnica separar jogadores para não chegarem às vias de fato. Grupo Hulk versus Grupo Scarpa. Diz que tem um terceiro grupo do Lianco. O Scarpa e o Lianco, esse distanciamento entre os dois ficou muito claro
naquele episódio dos salários atrasados, né? Alguns jogadores fizeram notificações extrajudiciais contra o Atlético, o Scarpa foi um deles. E o Lianco resolveu postar algo dizendo, comigo não tem essa de processo na justiça, enfim. E aí o Scarpa não gostou e eles começaram a discutir publicamente. Quando a coisa vai para esse ponto, é que a relação já está desgastada, né? Depois, obviamente, eles passaram pano, disseram que estava tudo resolvido internamente. Em relação ao grupo do Hulk, não tem essa informação. O que eu tenho é de que o Hulk é bem quisto pela galera por lá, tá bom? O Galo pode ir para a segunda e o Vitor, ex-goleiro, pode ir embora do Galo. Ô, Matheus, o Vitor é um cara da confiança da diretoria, é um cara com bons serviços prestados, é um cara que todo mundo gosta dele lá, tá? E eu acho que assim, ele não tem tanto poder, por exemplo, quanto o Paulo Brax. Então, se fosse para mexer, eu acho que haveria mais a necessidade de mexer com o Paulo Brax do que propriamente com o Vitor. Mas num momento de crise como esse, 7 jogos sem vencer, pode acabar sobrando para qualquer um. E o Vitor, como todos os outros, é funcionário. Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado, não. O Atlético tem muito mais time do que a maioria das equipes que brigam contra o rebaixamento. Mas chama atenção o fato de o time ter 1 ponto no retorno, tá 7 jogos sem vencer. E mesmo nos últimos 3 jogos contra times com 1 a menos, não conseguiu sair com 3 pontos. Tem jogador que deve sair do Galo, mas com muito cuidado. O último argentino que reformulou fez M3 pontinhos. Só para vocês entenderem o contexto, o Jorge Sampaoli vai comandar uma reformulação grande para a próxima temporada, e é natural até porque o Atlético vem numa sequência muito ruim, são 7 jogos sem vitória, né? Enfim, há necessidade de fato de mexida, mas essas mexidas só podem acontecer no ano que vem. Pergunta para o Menin como é que está a preparação do Galo para a Série B. O time só marcou 1 ponto no retorno, cara. Nem tinha essa informação de 1 ponto no retorno, mas a campanha de fato é muito ruim, ó. Classificação Retorno Brasileirão 2025. Vamos ver, ó. Classificação do retorno. Atlético Mineiro tem 1 ponto. É bem verdade que foram 5 jogos, mas nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas. É a pior campanha do retorno. Santos com 2 pontos. O Sport já foi para 5, né? É verdade. Boa. Então, o Atlético tem, de fato, a pior campanha do retorno do brasileiro. Eu conversei essa semana com o Rafael Menin. Foi na quinta-feira. E ele estava contando que, de fato, o torcedor está bem chateado, irritado, mas que os caras não podem se fazer valer para tomar as decisões baseadas em um ou outro jogo, né? Os caras precisam ter um pensamento a médio e longo prazo. O Galo está à beira da falência pela entrevista do Menin. A mudança na SAF mostra que sim. É um direito seu interpretar. Eu vi um pouco diferente. Eu acho que o Atlético passa por enormes dificuldades financeiras e já percebeu que não terá capacidade de manter o nível atual do time com as receitas. Então, ou o Atlético consegue uma injeção de dinheiro, ou a conta do Atlético não vai fechar, tá bom? Dudu, Biel e Júnior Santos escanteados, saídas certas. Ô, Leandro, vamos lá. E eu estava até fazendo esse levantamento. Assim, o Atlético não vai falar de ninguém de saída agora, né? Ou ninguém que vai passar por esse processo de reformulação. Mas nos 4 jogos do Jorge Sampaoli, o Bernardo, por exemplo, só jogou 1 vez. 14 minutos contra o Botafogo. O Dudu só jogou 1 vez. 2 minutos contra o Santos. O Júnior Santos só jogou 1 vez. 3 minutos contra o Santos. Já o Biel, eu acabei nem vendo, vamos dar uma olhada aqui. Até esqueci do Biel. Biel Teixeira, 24 anos de idade. Jogou também só 1 vez nessa era Jorge Sampaoli, os mesmos 14 minutos do Bernardo, tá? Biel só jogou 14 minutos contra o Botafogo. São 4 caras que, num primeiro momento, a menos que mudem radicalmente o seu status nesses... Né? Porque assim, por que não dá para cravar? Porque a gente está no mês de setembro. Tem mais 12, 13, quantas rodadas faltam? A gente está na 24ª, tem mais 14 rodadas de brasileiro. Então, há tempo hábil para que todo mundo mude a sua história. Mas hoje, quando a gente fala em reformulação no Galo, dá para imaginar que esses caras são os caras mais ameaçados, né? Esse aí, torcedor do Galo, o Galo que deve fazer uma grande reformulação para a próxima temporada, mas visando ainda esta, o Galo tem partida super importante contra o Bolívar na Arena MRV, conta com o apoio do torcedor e esperamos que o Galo consiga aí uma classificação para as semifinais da Sul-Americana para poder começar, né, a espantar essa crise aí que está vivendo o Galo. Deixa aí o palpite para a partida.
Deixa seu comentário, o que você acha dessa reformulação para 2026. Quem deve sair do Galo, quem está merecendo ser demitido, sair fora. Deixa aí no espaço para comentário a grande reformulação que você faria caso você fosse dirigente do Galo.